Top 1. O quebrador da velocidade da luz. Em 1997, nas profundezas das montanhas dos Apeninos, na Itália, no Laboratório Nacional Gran Sasso, um físico teórico pouco conhecido chamado Dr. Emil Varga conduziu um experimento que nunca deveria atrair atenção. O projeto estava oficialmente listado como um pequeno estudo de calibração de tempo relacionado à detecção de neutrinos em longas linhas de base. Inoficialmente, tornou-se uma das anomalias mais perturbadoras já registradas em uma instalação de física europeia. Varga foi encarregado de analisar os tempos de chegada de neutrinos usando um protocolo de sincronização modificado que a maioria dos pesquisadores experientes considerava supérfluo. O experimento envolvia o envio de neutrinos por uma distância fixa e a medição de sua chegada usando referências de relógios atômicos calibradas por telemetria a laser. Durante uma sessão noturna, Varga notou algo que não fazia sentido fisicamente. Um aglomerado de neutrinos parecia chegar antes do que a luz teria percorrido a mesma distância em condições idênticas. A princípio, o resultado foi descartado como um erro instrumental. Varga recalibrou os relógios, substituiu cabos de fibra óptica e repetiu as medições ao longo de vários ciclos. A anomalia persistiu. A diferença era pequena, medida em nanosegundos, mas era consistente. De acordo com suas notas de pesquisa privadas, citadas posteriormente em uma investigação interna, as partículas chegavam mais rápido do que o limite de velocidade universal definido pela física moderna. As implicações foram imediatas e perturbadoras. Se apenas uma única partícula pudesse exceder a velocidade da luz, o princípio da causalidade estaria em perigo. Causa e efeito não estariam mais fixos. O próprio tempo se tornaria instável em um nível fundamental. Varga documentou suas descobertas meticulosamente, mas evitou submetê-las através de canais acadêmicos oficiais. Em vez disso, ele solicitou tempo experimental adicional e um isolamento mais rigoroso da equipe de pesquisa principal. 3 dias após sua última entrada registrada, o Dr. Varga entrou no laboratório às 13h42 da manhã. Protocolos de segurança confirmam que seu cartão de acesso foi utilizado. Câmeras de vigilância o capturaram, entrando no corredor subterrâneo com uma maleta de metal. Nenhuma filmagem o mostrou saindo do prédio. Mais tarde naquele mesmo dia, pessoal externo chegou à instalação. Eles não estavam listados como funcionários da universidade ou contratados civis. Técnicos de laboratório relataram que equipamentos sensíveis foram removidos da área de trabalho de Varga, incluindo o espectrômetro modificado e o hardware de cronometragem. Seus discos de computador foram apreendidos. Seu escritório foi selado sob uma nota de bloqueio que citava violações de procedimentos sem explicação. Uma declaração oficial, publicada semanas depois, alegava que o Dr. Varga sofria de estresse psicológico agudo e havia tirado uma licença de pesquisa prolongada. Nenhum registro hospitalar foi apresentado. Nenhum documento de viagem foi encontrado. Sua família relatou que foram aconselhados a não fazer mais investigações e informados de que seu trabalho envolvia interesses de pesquisa em nível nacional. Anos depois, fragmentos de um protocolo de tempo quase idêntico ao rascunho de Varga surgiram em uma patente de pesquisa de defesa secreta, registrada sem atribuição de fonte. Os dados de pesquisa originais nunca foram recuperados. Se o Dr. Varga realmente observou partículas que excederam a velocidade da luz, a descoberta teria reescrito as leis da física. Em vez disso, o experimento desapareceu, e com ele, o homem que o conduziu. Top 2. A Câmara da Consciência. No verão de 2008, em uma conferência privada de neurociência em Kyoto, no Japão, um engenheiro modesto chamado Takashi Morimoto apresentou um dispositivo que ele chamou simplesmente de a lente de campo. De acordo com Morimoto, ela podia capturar o que ele descreveu como campos de energia consciente. Uma afirmação que imediatamente confundiu a linha entre neurociência, física quântica e metafísica. Sua breve demonstração não fazia parte da agenda oficial. Ela ocorreu em uma pequena sala lateral mal iluminada, sem imprensa, sem câmeras e com apenas um punhado de participantes. No entanto,
Aqueles que estavam lá nunca esqueceram o que viram. Morimoto posicionou a lente na frente da testa de um voluntário e então diminuiu as luzes. Após um curto atraso, uma imagem se formou em uma tela de projeção conectada ao dispositivo. Não era um escaneamento térmico, nem uma sobreposição de ressonância magnética, e nem uma reconstrução digital. O que apareceu foi uma forma turbulenta e translúcida, pairando centímetros acima da pele da cobaia, como uma nuvem de chama incolor. A imagem oscilava com a respiração do sujeito e parecia reagir a estímulos emocionais. Quando uma segunda cobaia entrou na sala em estado de agitação, a forma imediatamente se tornou nítida e pulsou. Não era apenas imagem, era interação. A lente de campo usava uma combinação de espectroscopia de infravermelho próximo, pulsos eletromagnéticos de baixa frequência e uma grade de sensores proprietária que Morimoto se recusou a patentear. De acordo com as poucas notas que sobreviveram ao evento, sua teoria envolvia padrões de eco quântico gerados pelo cérebro que se estendiam além do crânio para um invólucro espacial reativo. E acreditava que a consciência não estava totalmente limitada ao corpo e que poderia ser registrada visualmente. A reação da comunidade científica foi rápida e brutal. Participantes oficiais da conferência se distanciaram da apresentação, chamando-a de irresponsável e sem base empírica. O assistente de pesquisa de Morimoto foi supostamente demitido de sua posição universitária em uma semana. Um mês depois, a pequena instalação de pesquisa que Morimoto operava nos arredores de Osaka foi fechada permanentemente. Notícias locais relataram que o prédio foi adquirido por um comprador corporativo não identificado e redirecionado para verificações de segurança de dados. Todo o equipamento interno foi removido durante a noite. Até o final daquele ano, o próprio Morimoto havia desaparecido. Ele nunca foi oficialmente dado como desaparecido, mas não se seguiram novos trabalhos de pesquisa, entrevistas ou aparições públicas. Tentativas de contatá-lo foram respondidas apenas com linhas telefônicas desligadas e endereços fechados. Seu site pessoal saiu do ar. O único vestígio de seu trabalho, uma foto granulada supostamente tirada durante a demonstração, ressurgiu em 2017 em um fórum de discussão sobre ciência de fronteira e consciência, mas sua autenticidade nunca foi confirmada. O que aconteceu naquela noite em Kyoto continua sendo objeto de especulação silenciosa entre aqueles que acreditam que a fronteira entre a mente e o mundo físico é mais tênue do que a ciência admite. Se o dispositivo de Morimoto realmente captou um vislumbre de algo fora do cérebro, um campo de consciência não local, então ele não apenas redefine a psicologia, mas questiona a própria essência da identidade humana. E se isso for verdade, então o motivo de seu desaparecimento talvez não seja a descrença, mas sim o medo. Top 3. O matemático da quinta dimensão. Em 2003, um matemático alemão em ascensão chamado Dr. Ulrich Neuberg apresentou um artigo não publicado durante uma sessão a portas fechadas no Centro Internacional de Física Teórica, em Trieste, Itália. O documento, intitulado Pontes Topológicas Além do Espaço 4, propunha uma estrutura para a interação com uma quinta dimensão espacial, não como uma abstração matemática, mas como um domínio manipulável dentro de ambientes controlados. Neuberg afirmou que esta quinta dimensão já influenciava certos comportamentos quânticos e poderia ser tornada temporariamente acessível sob condições precisas. O público, composto por físicos e matemáticos de instituições de elite, reagiu com uma mistura de ceticismo e desconforto. Ao contrário da teoria das cordas, que trata dimensões superiores como compactas e ocultas, o modelo de Neuberg via a quinta dimensão como dobrada, mas penetrável. Ele sugeriu que com campos de torção de alta frequência e uma grade cristalina adaptativa, seria possível criar um microportal, uma ruptura temporária, na geometria do espaço local. Ele não mostrou protótipos. No entanto, a matemática foi descrita por um participante anônimo como elegante demais para ser ignorada. Em poucas semanas, Neuberg recebeu um fluxo de interesse, incluindo convites privados de ramos de pesquisa militar
e centros de estudos. Ele recusou todos. Em vez disso, retornou para sua casa de campo isolada na Saxônia e parou de responder a e-mails e chamadas. Seu perfil universitário foi excluído sem aviso prévio. Seu site pessoal passou a exibir apenas uma página branca vazia com uma única linha de texto. A topologia pode colapsar de dentro para fora. Então, em uma manhã de inverno em fevereiro de 2004, um vizinho notou que as janelas da casa de Neuberg estavam cobertas com papel reflexivo. Apesar das temperaturas congelantes, não saía fumaça da chaminé. Quando a polícia foi chamada para verificar, encontrou a casa vazia. Não havia sinais de luta. Todos os móveis e equipamentos haviam sido removidos. O porão, onde Neuberg supostamente realizava seus experimentos privados, estava limpo até o concreto nu. A única coisa que restou foi uma folha com cálculos gravados diretamente no chão com um ferro de solda. Equações que nunca foram totalmente resolvidas. Seu desaparecimento nunca foi formalmente investigado. Nenhum boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado. Seu último colaborador acadêmico conhecido disse em uma breve entrevista: Ulrich estava perseguindo uma geometria que não queria ser vista. Anos depois, uma patente registrada sob uma holding não rastreável em Luxemburgo revelou um design que se assemelhava à estrutura de grade de Neuberg. Ela se referia a conceitos de compressão de distância não linear e ressonância transespacial. A patente nunca foi concedida e o pedido foi retirado sem explicação. Se Neuberg realmente descobriu um método para romper o tecido dimensional de nossa realidade, seu desaparecimento é mais do que apenas simbólico. Pode ser o primeiro caso registrado de um ser humano que escorregou entre as dimensões, ou a última vez que alguém se atreveu a tentar. Top 4. O engenheiro de campos magnéticos. Em 1984, um engenheiro elétrico chamado Martin Kessler anunciou, em um subúrbio industrial tranquilo de Toronto, o que descreveu como um motor de indução magnética de circuito fechado, capaz de gerar força rotacional contínua sem combustível externo. A demonstração ocorreu em um armazém alugado diante de um pequeno grupo de inventores independentes. Uma jornalista cética e uma equipe de filmagem de um programa de TV de ciência local, agora extinto. O protótipo era um cilindro de metal volumoso com anéis magnéticos concêntricos. Uma vez ativado, ele começava a girar e não parava mais. Não havia cabos visíveis. Nenhuma entrada de energia pôde ser detectada. Kessler afirmou que o dispositivo extraía energia de campos magnéticos flutuantes na crosta terrestre, um sistema que ele chamou de colheita de energia magnética do ambiente. A filmagem nunca foi ao ar. Pouco depois do evento, a emissora de TV foi comprada por uma rede maior, e o episódio com o motor de Kessler foi retirado da programação por tempo indeterminado. A jornalista que cobriu o evento, Anna Delmare, escreveu mais tarde em um blog que se lembrava de engenheiros de um grupo de ligação governamental não identificado solicitando todas as suas notas, alegando segurança energética nacional. Kessler, por outro lado, solicitou uma patente e foi imediatamente rejeitado. A justificativa foi: motores de movimento perpétuo não são patenteáveis por lei. No entanto, Kessler insistiu que seu design não era movimento perpétuo. Era uma conversão através de um mecanismo que a ciência ainda não havia reconhecido. Em poucos meses, ele recebeu as primeiras notificações judiciais. Um grande consórcio de energia o acusou de violar propriedade intelectual relacionada a sistemas de turbinas eletromagnéticas. Os processos se acumularam. Seu financiamento foi cortado. Contas bancárias foram congeladas até a conclusão das investigações. Kessler fez uma última declaração pública durante um fórum comunitário. Eu não inventei um milagre, eu apontei um ponto cego. Então ele desapareceu. Sua casa em Scarborough foi encontrada abandonada. Todos os documentos, projetos e peças de máquinas haviam sumido. Vizinhos relataram vans sem identificação, retirando caixas à noite. 2 dias antes. A polícia local recusou investigações, pois não havia sinais de crime. Quando Delmare tentou investigar, foi informada de que Kessler havia se mudado sob coação
e que mais investigações não seriam do interesse da ordem pública. Anos depois, um dos participantes daquela demonstração de 1984 veio a público com uma cópia do vídeo, mas antes que pudesse ser publicado, foi marcado e removido de todas as principais plataformas de vídeo. Tentativas de reenviá-lo resultaram em exclusões imediatas por violação de direitos autorais atribuídas a detentores desconhecidos. Até arquivos offline foram supostamente corrompidos. O material não reapareceu desde então. Se a invenção de Kessler realmente usava o campo magnético da Terra para criar movimento limpo e ilimitado, então seu desaparecimento representa não apenas o silenciamento de um único homem, mas a supressão de uma tecnologia que mudaria o mundo. E a pergunta que ainda ecoa não é como funcionava, mas quem decidiu que o mundo nunca mais deveria vê-lo. Top 5. O curador celular sônico. Em 2011, um biofísico chamado Dr. Alejo Barragán causou agitação em um pequeno, mas curioso círculo médico em Buenos Aires, após revelar um dispositivo que supostamente curava tecidos humanos danificados com nada mais do que frequências sonoras precisamente calibradas. A princípio, parecia ficção científica. No entanto, os estudos preliminares, alguns dos quais documentados em um hospital privado vinculado à Universidade de La Plata, mostraram uma rápida regeneração celular em tecidos musculares expostos a microfissuras e queimaduras locais. O mecanismo, como Barragán o descreveu, baseava-se em um direcionamento acústico de alta resolução que induzia vibrações nas membranas celulares, acelerando assim a síntese de proteínas e o reparo mitocondrial. A demonstração mais impressionante envolveu um paciente com queimaduras de segundo grau. Ao longo de 3 sessões com o dispositivo sônico, a superfície da ferida teria diminuído em mais de 60%, sem formação de cicatrizes e sem intervenção farmacológica. Observadores médicos presentes no estudo ficaram atônitos. No entanto, nenhuma publicação se seguiu. Nenhuma revista especializada, revisada por pares, aceitou o artigo. E nenhum dos dados do estudo apareceu em bancos de dados públicos. Em 2 semanas, a universidade encerrou a colaboração, citando preocupações com a transparência metodológica como motivo. Barragán foi silenciosamente removido da faculdade de pesquisa. Pouco tempo depois, ele tentou apresentar os resultados em um simpósio de medicina regenerativa em Genebra. Ao chegar, sua bagagem foi confiscada para uma verificação de segurança. O espaço de apresentação foi cancelado sem explicação. Ele retornou visivelmente abalado à Argentina e retirou-se para o isolamento. Colegas que visitaram seu laboratório privado nos arredores de Tigre relataram medidas de segurança reforçadas, incluindo câmeras de vigilância e fechaduras biométricas, incomum para um homem conhecido por sua abordagem aberta à ciência. Então veio o acidente. Em outubro de 2012, veículos de notícias locais relataram que o carro de Barragán havia caído de uma ponte no Rio Paraná. O veículo foi localizado, mas o corpo nunca foi recuperado. Um enterro com caixão fechado foi realizado, com a presença silenciosa de representantes do governo. Seu laboratório foi selado. Relatórios oficiais alegaram que o acidente foi devido a uma falha mecânica, mas mecânicos familiarizados com seu veículo afirmaram que ele havia passado por manutenção apenas alguns dias antes. Logo circularam rumores de que várias peças do equipamento de Barragán haviam sido levadas para uma instalação de uma empresa de defesa ao norte de Córdoba. Esses rumores nunca foram confirmados. Em 2015, no entanto, um documento militar argentino desclassificado referiu-se brevemente a um acelerador biológico não invasivo, antes de ser censurado em versões posteriores. Se o dispositivo de Barragán realmente desbloqueou a capacidade de curar tecidos humanos sem cirurgia ou medicamentos, suas implicações teriam remodelado completamente a medicina. Sem mais listas de espera de órgãos, sem mais lesões irreversíveis, sem mais declínio degenerativo e, no entanto, todos os vestígios de seu trabalho se dissolveram no silêncio. Foi perturbador demais para os sistemas de saúde modernos, baseados em tratamento crônico.
Ou ele tropeçou em uma verdade biológica que alguém, em algum lugar, decidiu que o mundo não estava pronto para usar? Top 6. O físico da transferência de pensamento. Em 1995, na ala de neurofísica do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, CNRS, um jovem físico experimental chamado Dr. Lucien Artaud iniciou testes no que chamou de campos de informação não locais. Um termo que, na época, soava mais filosófico do que científico. Artaud acreditava que, sob certas condições, dois cérebros humanos poderiam compartilhar dados sem conexão física. Sua teoria combinava modelos de entrelaçamento quântico com ressonância neuroquímica e levantava a hipótese de que os pensamentos, uma vez estabilizados em formas de onda mensuráveis, poderiam ser transmitidos e recebidos como sinais de rádio. Para provar isso, ele construiu um sistema de duas cápsulas de isolamento equipadas com EEG de espectro total, geradores de sinal de onda ultralonga e blindagem de Faraday de várias camadas para bloquear todas as interferências eletromagnéticas conhecidas. Dois voluntários foram colocados lá dentro, um com uma forma geométrica simples na mente, o outro com a instrução de descrever a imagem que lhe viesse à cabeça. Ao longo de dezenas de tentativas, o receptor identificou o alvo mental do emissor com taxas estatisticamente impossíveis de ignorar. Artaud manteve os testes em segredo por mais de um ano, coletando dados sem supervisão institucional. Mas assim que os resultados vazaram por canais internos, ele foi convocado perante um conselho de ética e acusado de realizar experimentos humanos não autorizados. O financiamento foi revogado. O equipamento foi confiscado. E, no entanto, apenas uma semana depois, ele deveria apresentar um artigo teórico revisado intitulado Interferência Cognitiva em Campos Não Locais, em um simpósio em Zurique. Ele nunca chegou. Na noite anterior ao seu voo, Artaud supostamente se trancou em seu apartamento de pesquisa em Toulouse. De acordo com os registros de manutenção do prédio, a fechadura nunca foi destrancada. Ninguém o viu sair. Quando a polícia entrou à força dias depois, encontrou o apartamento intocado, a comida ainda quente na mesa e seu laptop pessoal desaparecido. Não havia sinais de luta ou fuga, apenas uma anomalia se destacava. Na parede acima de sua estação de trabalho, as palavras "funcionou" foram escritas com giz azul. O CNRS não emitiu nenhuma declaração pública. Seu nome foi silenciosamente removido dos registros de pesquisa. Alguns meses depois, uma nova startup de neurociência na Califórnia publicou um anúncio vago sobre seu trabalho em protocolos de empatia sintética, alimentando teorias de que o trabalho de Artaud havia sido redirecionado e enterrado sob camadas de propriedade corporativa. Nenhum dos fundadores confirmou seu envolvimento. E quando um antigo técnico do CNRS tentou contatá-los, a correspondência cessou sem resposta. Se Artaud realmente demonstrou comunicação de mente para mente, as aplicações potenciais variam de avanços médicos para pacientes com síndrome de encarceramento até guerra cognitiva militarizada. Mas as implicações são mais do que apenas tecnológicas. Se os pensamentos podem saltar de uma mente para outra, então a privacidade, a identidade e até a autonomia colapsam. Talvez seja por isso que seu nome desapareceu da noite para o dia. Talvez certos pensamentos nunca foram feitos para serem compartilhados. Top 7. A harmonizadora de DNA. Em 2006, uma geneticista suíço-tcheca, chamada Dra. Helena Zelená, afirmou em um laboratório de som mal iluminado nos arredores de Berna, na Suíça, ter desbloqueado algo anteriormente considerado impossível: a capacidade de alterar a expressão gênica em células humanas vivas com frequências harmônicas complexas. Sua teoria, baseada em novas estruturas epigenéticas, sugeria que o DNA poderia responder não apenas a sinais químicos, mas também a padrões vibratórios precisos, semelhantes a um tipo de música biológica. Zelená não era uma estranha. Ela possuía doutorado duplo em biologia molecular e física acústica, com pesquisas publicadas nas principais revistas. Seus experimentos foram conduzidos sob controles rigorosos, com células de fibroblastos expostas a ondas sonoras cuidadosamente calibradas, emitidas por um transdutor proprietário.
Após exposição prolongada, as células começaram a expressar genes adormecidos. Genes associados à reparação, respostas anti-inflamatórias e até propriedades regenerativas. Sua afirmação mais controversa foi que certas frequências causavam uma restauração parcial dos telômeros, o que teoricamente revertia o envelhecimento celular. Ela nunca submeteu suas descobertas para publicação. Em vez disso, apresentou seu trabalho em uma sessão fechada para um consórcio de elite de investidores em biotecnologia em Genebra. Testemunhas da reunião descreveram mais tarde a sala como eletrizada de tensão. Alguns participantes pressionaram por uma comercialização rápida. Outros ficaram profundamente perturbados com as implicações. Dias depois, Zelena cortou todo o contato. Seu laboratório em Berna foi encontrado abandonado 2 semanas após a reunião. Seus servidores de pesquisa foram limpos. Seus discos de backup, anteriormente guardados em um cofre à prova de fogo, haviam sumido. A polícia local foi chamada por causa de uma invasão, mas nenhum relatório formal foi elaborado. As câmeras de vigilância no local haviam sido desativadas 72 horas antes do incidente. O nome de Zelena desapareceu silenciosamente das listas da universidade. Sua conta de e-mail acadêmica fornecia apenas respostas automáticas e seus perfis sociais foram excluídos. Ex-colegas afirmaram que ela havia se mudado para um cargo de pesquisa privada no exterior, embora nenhum instituto tenha confirmado sua contratação. Anos depois, um white paper científico, publicado anonimamente em um fórum de Deep Science, descreveu uma série semelhante de técnicas de modulação gênica acústica, usando terminologia quase idêntica. O arquivo ficou online por apenas 8 horas antes de ser removido. As especulações sobre o que aconteceu com Zelena permanecem divididas. Alguns acreditam que ela foi silenciada devido à natureza disruptiva de sua descoberta. Outros acham que ela vendeu sua pesquisa para um grupo de biotecnologia, operando em zonas cinzentas legais. Um grupo menor de teóricos insiste que ela ainda está trabalhando, em algum lugar no subsolo, refinando seu método para ser usado não apenas para a cura, mas para a otimização humana. Se a descoberta de Zelena era real, ela pode ter encontrado a primeira chave prática para reescrever nossa própria biologia apenas através do som. E se essa chave está agora em mãos erradas, então o que antes era um sussurro em um laboratório pode se tornar o sinal que redefine o que significa ser humano. Top 8. O pesquisador do campo de invisibilidade. Em 1992, um físico chamado Dr. Raymond Collier afirmou em um laboratório de óptica secreto no deserto de Mojave ter alcançado algo que até então só existia em teorias de defesa especulativas: tornar um objeto efetivamente invisível a olho nu. Seu método não envolvia metamateriais de desvio de luz ou camuflagem digital. Em vez disso, ele supostamente criou um campo que perturbava o processamento visual do observador, manipulando diferenciais de fase espacial ao redor de um objeto físico e essencialmente convencendo o cérebro de que não havia nada para ver ali. O avanço teria ocorrido durante uma série de testes em uma cápsula de segurança revestida com uma grade reflexiva polarizada. Quando exposta a interferências de micro-ondas sincronizadas e retroalimentação eletromagnética pulsada, observadores em uma sala de visualização controlada descreveram a cápsula como cintilante e depois simplesmente como ausente. Os dispositivos confirmaram que o objeto permanecia fisicamente presente. Os sensores continuaram a detectar sua massa, calor e eco acústico. No entanto, estava visualmente ausente, como se a própria realidade tivesse recuado. Collier enviou um relatório confidencial solicitando uma fase de testes prolongada. Mas, em vez de ser aprovado, ele foi submetido a uma avaliação psiquiátrica obrigatória. O diagnóstico oficial foi de um episódio dissociativo induzido por estresse. Sua credencial de segurança foi suspensa. O projeto foi reatribuído. No entanto, colegas que revisaram os dados do teste disseram que nada nos protocolos indicava instabilidade mental.
O que viram foi uma descoberta que desafiava a óptica conhecida e questionava a relação fundamental entre observação e realidade. 3 meses depois, Collier desapareceu. A instalação relatou que ele havia sido demitido e retornado para casa no Arizona. No entanto, sua residência estava vazia. A correspondência se acumulava. Seu veículo permaneceu estacionado do lado de fora, intocado. Um vizinho relatou ter visto 2 vans sem identificação em frente à casa na noite anterior ao desaparecimento de Collier. Imagens de vigilância da área foram apagadas. Nenhum caso oficial de pessoa desaparecida foi iniciado. Pouco tempo depois, todas as referências à sua pesquisa de invisibilidade foram eliminadas da documentação interna. Até menções informais em comunicações internas foram deletadas. Funcionários que mencionavam o nome de Collier em reuniões eram alertados contra a disseminação de desinformação classificada. O departamento do laboratório onde ele trabalhava foi reestruturado, renomeado e incorporado a um grupo de pesquisa maior, cujo orçamento quadruplicou no ano fiscal seguinte. Então veio o detalhe mais perturbador. Um trabalhador de manutenção na instalação de teste original teria encontrado o jaleco de Collier em um armário de armazenamento lacrado. No bolso havia uma única foto. A câmara de teste, vazia, com uma nota manuscrita no verso. Dizia: "O que você vê nem sempre é o que está lá. O que está lá nem sempre é visto." Se Collier realmente desenvolveu um campo que poderia manipular a própria percepção, as implicações seriam enormes, militares, científicas, psicológicas. Mas mais do que isso, forçaria uma reavaliação da confiança que depositamos em nossos sentidos. E talvez esse seja o tipo mais perigoso de invisibilidade. Não o apagamento de objetos, mas o apagamento da verdade. Top 9. O reanimador da fusão a frio. Em 2009, um químico recluso chamado Dr. Semyon Resnick ressurgiu após uma década de silêncio para fazer uma afirmação ousada em uma cúpula obscura de energia alternativa em Vilnius, Lituânia. Resnick, que outrora pertenceu à Academia de Ciências da Rússia, supostamente replicou uma reação de fusão a frio estável em um dispositivo de bancada, usando eletrodos de paládio submersos em água pesada. Ao contrário de tentativas anteriores, amplamente desacreditadas nos anos 1980, a montagem de Resnick incluía leituras calorimétricas em tempo real, detecção de nêutrons e o que ele descreveu como rendimento de delta-temperatura além das possibilidades químicas. De acordo com os participantes, a demonstração ocorreu a portas fechadas. Uma câmara de metal compacta emitia um calor sustentado que excedia em muito a energia de entrada conhecida. Sensores de radiação registraram atividade de nêutron sutil, mas consistente, um sinal característico de uma reação nuclear. Resnick afirmou que seu sistema poderia gerar quilowatts de energia excedentes sem vazamento de radiação e sem resíduos. Ele falava baixo, sem espetáculo. Concluiu sua palestra com as palavras: "Sempre assumimos que o futuro da energia deve explodir, mas talvez, em vez disso, ele zumba." O que se seguiu foi o silêncio. Os organizadores da conferência receberam ameaças legais de um consórcio de investidores de energia em 48 horas. O local cancelou todos os eventos científicos futuros. Resnick recusou todos os pedidos de entrevista. Suas notas, que haviam sido distribuídas em folhas impressas, continham erros intencionais posteriores. Uma precaução, como ele admitiu privadamente a um jornalista, para que eles não fossem capazes de roubar tudo de uma vez. Pouco tempo depois, o apartamento de Resnick em Riga teria sido invadido. Ele saiu ileso, mas estava visivelmente abalado. Amigos o descreveram como paranoico e convencido de estar sob observação. Ele interrompeu a comunicação com colegas, fechou sua instalação de pesquisa e retirou-se da vida pública. No início de 2010, um obituário apareceu em um jornal local. Dizia que Resnick havia morrido em sua casa de um ataque cardíaco. Nenhuma autópsia foi publicada. O funeral foi privado e acessível apenas a 2 pessoas não identificadas. Quando pesquisadores tentaram localizar o protótipo do dispositivo de fusão
a frio, encontraram apenas uma bancada de trabalho chamuscada e fragmentos de uma blindagem derretida. Nenhum projeto foi encontrado. Nos anos seguintes, várias startups de energia registraram silenciosamente patentes que refletiam as formulações anteriores de Resnick: catálise de plasma de baixa temperatura, transmutação nuclear assistida por rede e geração de calor anômala sob saturação de água pesada. Nenhuma delas reconheceu seu trabalho. Todas operavam sob nomes de empresas de propriedade intelectual. Se o Dr. Semyon Resnick realmente dominou a fusão a frio, mesmo que brevemente, ele poderia ter resolvido a crise energética do planeta em um dispositivo do tamanho de uma caixa de sapatos. No entanto, em vez de desencadear uma revolução, sua descoberta desapareceu em uma névoa de negação, supressão e negação plausível. E talvez a última reação que ele provocou não tenha sido no laboratório, mas nos sistemas projetados para garantir que nunca saibamos o que é possível no silêncio. Top 10. O experimentador da compressão temporal. Em 1998, um físico chamado Dr. Istvan Corvin conduziu em uma instalação experimental remota nas profundezas dos Cárpatos, na Romênia, uma série de testes que acreditava poderem comprimir o fluxo do tempo dentro de uma câmara selada. Sua teoria baseava-se na manipulação de gradientes temporais localizados, usando campos eletromagnéticos rotativos sincronizados e pulsos de ondas escalares. Ao contrário das teorias tradicionais da dilatação do tempo, que dependem de velocidade ou gravidade, a abordagem de Corvin envolvia a distorção da percepção do tempo através da criação de uma bolha na qual o tempo passava mais lentamente em comparação com o mundo exterior. O laboratório era financiado privadamente, não listado em nenhum diretório nacional e protegido por camadas de acordos de confidencialidade. A câmara de teste, referida em documentos internos como cronocélula, era revestida com uma grade densa de bobinas de nióbio super resfriadas e equipada com relógios atômicos sincronizados, tanto dentro quanto fora. Os primeiros testes envolveram objetos simples: a chama de uma vela, um cubo de gelo derretendo, um relógio de pulso. Em todos os casos, o relógio interno ficou mensuravelmente atrás de seu equivalente externo, mesmo após considerar a deriva dos instrumentos. Vídeos reproduzidos de dentro da câmara pareciam sutilmente retardados, inicialmente quase imperceptíveis, depois com maior atraso em tentativas sucessivas. Corvin acreditava não ter criado uma máquina do tempo, mas um sumidouro temporal, uma bolsa na qual o próprio tempo fluía a uma velocidade diferente. Ele teorizou que, com calibração precisa, a exposição humana seria possível sem danos. Em seu último experimento documentado, ele próprio entrou na cronocélula para uma exposição que deveria durar 60 minutos da perspectiva externa. Dentro da câmara, ele esperava vivenciar apenas alguns minutos. O relógio externo continuou a tic-taquear. 60 minutos se passaram. A câmara permaneceu selada. Quando os técnicos abriram a unidade, encontraram-na completamente vazia. Não havia sinais de mau funcionamento, nem rupturas no campo de contenção, nem resíduos biológicos. Câmeras de vigilância confirmaram que Corvin entrou na câmara, mas nenhuma o mostrou saindo. Os registros de dados na unidade haviam sido apagados e a câmera interna mostrava apenas ruído. As autoridades foram chamadas e a instalação foi fechada em poucos dias. Todos os funcionários tiveram que assinar novos contratos de confidencialidade. O equipamento foi desmontado e enviado para um local desconhecido. Quando a família de Corvin solicitou informações, foi apenas informada de que ele havia morrido durante um experimento secreto e que nenhum resto mortal fora recuperado. Desde então, nenhuma outra pesquisa sobre compressão temporal foi publicada na Romênia. Se o experimento de Corvin foi um sucesso, ele talvez tenha vivenciado apenas minutos enquanto décadas se passavam lá fora. Ou talvez tenha ficado preso em um fragmento de tempo retardado, inalcançável por todos os meios conhecidos. O enigma não é apenas para onde ele foi, mas quando. E se um ser humano pode desaparecer não através do espaço, mas através do próprio tempo, então a questão não é mais se o tempo pode ser controlado,
mas sim se já o fizemos e perdemos aqueles que ousaram testar seus limites. Estes 10 casos, espalhados por continentes e disciplinas, podem parecer à primeira vista como anomalias isoladas. No entanto, tomados em conjunto, revelam um padrão perturbador. Cada cientista apresentou um avanço que desafiava o entendimento convencional. Tecnologias e teorias que, se tivessem sido provadas e amplamente divulgadas, teriam reescrito fundamentalmente as leis da física, da biologia ou da própria consciência. E em cada caso não se seguiu o reconhecimento, mas o desaparecimento. Não o debate, mas a extinção. Este não é o curso natural do ceticismo científico. É um modelo de supressão, um sistema de contenção tão bem ajustado que não deixa impressões digitais. Os nomes desaparecem dos registros. Os dispositivos somem dos laboratórios. Os dados são apagados, desacreditados ou comprados e enterrados. Alguns são rotulados como instáveis, outros simplesmente como desaparecidos. Em cada caso, um momento de possibilidades inimagináveis é envolto silenciosamente no silêncio. Quem se beneficia desses desaparecimentos? As impressões digitais não apontam para uma única mão. Agências governamentais com mandatos obscuros, corporações multinacionais com interesses particulares, instituições acadêmicas presas a pressões invisíveis. Essas entidades não precisam conspirar abertamente. Elas operam através da inércia, da burocracia e da negação plausível. Uma ameaça ao status quo, não importa quão brilhante, é tratada da mesma forma todas as vezes: marginalizar, isolar, extinguir. Mas o que foi perdido no processo? Curas que poderiam ter acabado com doenças degenerativas. Sistemas de energia que poderiam ter tornado os combustíveis fósseis obsoletos. Máquinas que poderiam ter redefinido o espaço, o tempo ou a fronteira entre mente e matéria. Com cada desaparecimento, foi negado à humanidade um salto adiante. E aqueles que ousaram nos guiar até lá pagaram o preço no silêncio. Se estes relatos sobre avanços suprimidos e pioneiros desaparecidos mudaram sua visão sobre o progresso do nosso mundo, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a história que eles tentaram tanto enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes para um futuro mais transparente. O próximo tesouro de conhecimento oculto será revelado em breve.